Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo ele dá uma breve saudação dizendo quem ele é, e ele fala de 3 características dele, pessoais dele. E nós aplicamos essas características domingo passado para nós mesmos. Nós também devemos ter essas designações. Nós devemos ser servos de Cristo, chamados por Cristo. Nós devemos ser também separados para o Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo fala que ele é. E também não somente o apóstolo Paulo, mas também nós somos assim. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar no capítulo 1 de Romanos, não apenas intelectualidade. Ele não vai falar de uma teologia pura e refinada, pelo menos nesse início de carta, o início de capítulo. Ele vai começar falando de obras práticas, de quem ele é na prática, de como o cristão deve ser na prática. E aí nós vamos ver o que tem na carta é paixão, um homem apaixonado pelo Evangelho, um homem que é apaixonado por Jesus Cristo. Nós vamos ver a partir de agora até mais para frente que o apóstolo Paulo era um homem não somente de palavras bonitas, mas era um homem de oração, um homem de intercessão. Ele intercedia por todos os crentes. E isso vai trazer a nós também um compromisso, como cristão que nós somos, de sermos assim. Mas o apóstolo Paulo também, nos versículos anteriores, ele fala de um evangelho que foi dado a ele por Deus, o evangelho de Jesus Cristo, que está ancorado nas Escrituras Sagradas. E nós vimos alguns exemplos disso. E a centralidade do evangelho de Paulo é Cristo. De Gênesis a Malaquias, quem nós devemos encontrar no evangelho de Paulo? Cristo. Porque assim os profetas profetizaram dele. Porque assim os profetas falaram a nós. E aí o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados para sermos santos, sermos separados para o evangelho, sermos diferenciados do mundo. E agora nós iniciamos mais uma parte desse início de carta que ele vai falar agora da prática, ou vai continuar falando da prática, e como um cristão deve ser na prática. Então, em primeiro lugar, nós vemos no versículo 8 o apóstolo Paulo dizendo, primeiramente. Primeiramente o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos olhar para o texto. O que está em primazia na visão do apóstolo Paulo? O que deve estar em primazia na visão do cristão, na nossa visão? Em primeiro lugar, nós temos que ter um coração grato, um coração agradecido, um coração que agradece a Deus pela obra de Deus na vida de outros. E aí muitas vezes nós esquecemos deste sentimento. Muitas vezes nós esquecemos de sentir isso por outras pessoas. Nós somos gratos a Deus, ou o cristão do século 21, ele é grato a Deus por aquilo que Deus faz na vida dele. Eu sou grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida, eu sou grato a Deus pelo que Ele está fazendo na minha família, e eu sou grato a Deus por isso. O que daria eu ao Senhor em troca de todos os seus benefícios que Ele me deu? Mas o coração de Paulo não é um coração grato por aquilo que ele tem, mas ele tem demonstrado logo no início, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Por quem? Pelos romanos, pela igreja que ele estava escrevendo a carta. Será que nós temos esse sentimento de gratidão? Será que nós temos esse coração grato de ser agradecido a Deus pelo que as outras pessoas estão concebendo de Deus? Ou nós somos gratos apenas por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus tem nos dado? Nós
Estudamos quinta-feira passada sobre alguém que cava a sua própria cova, sobre um homem lá que está no livro de Esté, que ele tinha tudo, mas ele não era agradecido por aquilo que ele tinha. Ele não era agradecido por todos os benefícios que ele obteve na vida. Ele precisava pisar nas pessoas. Ele precisava que as pessoas estivessem embaixo do pé dele. Tem muitas pessoas que são assim. Elas só estão satisfeitas quando as pessoas estão mal. Eu já ouvi falar muitas vezes as pessoas dizendo, não, elas querem que você esteja bem, mas elas não querem que você esteja acima do que você está experimentando. Mas o apóstolo Paulo, ele demonstra um coração grato por uma igreja que está muito bem. E quais são as características dessa igreja que o apóstolo Paulo dá graças a Deus? No versículo, a palavra de Deus diz, primeiramente dou graças ao meu Deus. O apóstolo Paulo, ele é agradecido a Deus e por meio de Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. O apóstolo Paulo, ele é agradecido a Deus por causa da fé. Quem foi que deu a fé aos romanos? Deus. Quem foi que gerou conversão aos romanos? Deus. Alguns estudiosos vão dizer que essa igreja nasceu exatamente no dia de Pentecostes. Quando houve aquele movimento no Pentecostes, judeus que estavam em Jerusalém voltaram para Roma, que era a sua casa. Voltaram das festas com um novo de Deus, com Jesus Cristo. E aí começa-se a criar-se um movimento, uma igreja, um culto lá em Roma. E aí o apóstolo Paulo diz, eu sou grato a Deus por vocês, mas a minha gratidão por vocês não é para vocês, é para Jesus Cristo, ou é para Deus por meio de Jesus Cristo. E ele continua dizendo no versículo 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. A alegria de Paulo não é a alegria do ego, a alegria dele não é uma alegria que parte dos outros, é uma alegria que parte da manifestação da graça de Deus, do favor imerecido de Deus a nós. Será que nós temos observado pessoas, observado igrejas? E no tocante a isso, observando igrejas, observando pessoas, eu me alegro em Deus. Eu sou grato a Deus porque tem uma igreja que eu conheço, ou tem irmãos que eu conheço, que eles estão indo muito bem na fé. O evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado lá e pessoas estão se convertendo. Assim como pessoas que nos conhecem aqui, será que as pessoas que nos conhecem aqui, elas chegam para Deus e dizem, eu dou graças ao Senhor por conta daquela congregação lá, uma congregação cheia do Espírito Santo, uma congregação que ama a Deus, uma congregação que ama servir, uma congregação que de fato diz, eu sou serva de Cristo. Será que existem pessoas levando a Deus por Jesus Cristo, gratidão por essa congregação, por nós? A gratidão de Paulo é uma gratidão centrada em Jesus Cristo. Qual é o meio que é levado à gratidão de Paulo? Paulo diz, eu sou grato a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o intermediário da nossa gratidão. Nós falamos quem é o nosso Jesus. Como é o nosso Jesus? Como é o meu e o teu Jesus? Como ele deve ser? O apóstolo Paulo diz que através desse Jesus que é levada a nossa gratidão. É uma resposta à graça de Deus. É uma resposta à salvação de Deus. A nossa gratidão, ela não deve ser uma gratidão pelos benefícios somente que Deus nos deu. Mas a nossa gratidão, ela deve ser uma gratidão pautada. Uma gratidão pautada no favor imerecido de Deus.
na manifestação da graça de Deus em meio à igreja. Eu sou grato a Deus pela minha igreja. Eu sou grato a Deus pelos irmãos onde eu congrego. Eu sou grato a Deus por uma igreja que eu conheço em tal lugar. Eu sou grato a Deus por certos irmãos lá do meu trabalho. Eu sou grato a Deus. E por isso eu vou sempre orar a Deus por eles. Porque esse dom é um dom gratuito e não é nosso. O livro de Salmos diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Então, em primeiro lugar, o coração de Paulo, ele é demonstrado pela gratidão que ele tem aos romanos, pelos romanos. O coração de Paulo, ele vai ser evidenciado na prática pela graça que ele dá a Deus por causa dos romanos. Como está o nosso coração? Como o meu e o seu coração é evidenciado, é mostrado. Nós estamos levando a Deus gratidão, nós estamos levando a Deus graças pela vida de outros, não apenas pela nossa vida. Nós chegamos diante de Deus para mostrar a Deus. Eu sou grato ao Senhor. Deus, nessa noite eu estou aqui para te dar graças, porque o Senhor está fazendo grandes coisas lá na vida de alguém que eu conheço. Porque o Senhor tem mostrado o teu favor imerecido, Deus. Eu vim aqui somente para te dar graças por isso. Mas muitas vezes o cristão, ele tem um certo egoísmo de chegar diante de Deus somente para pedir. Ou somente chegar diante de Deus quando o calo aperta, quando está doendo. Então eu vou chegar diante de Deus e vou apresentar as minhas súplicas. Nós deveríamos chegar diante de Deus também, primeiramente, para agradecer, para demonstrar um coração grato.